amigos, chegamos à nossa 9ª aula do curso de endoscopia de coluna da plataforma EAD Medic by Besc e hoje falaremos para vocês sobre os princípios físicos da endoscopia. Nessa aula vamos dividir a aula em 3 partes. Na primeira parte falaremos sobre os princípios físicos de óptica, na segunda parte sobre o funcionamento da bomba e os conceitos físicos de vazão, de pressão e de fluxo, e na terceira parte da aula falaremos sobre o aparelho de radiofrequência que é o responsável pela hemostasia durante o procedimento. Falaremos inicialmente sobre os princípios físicos de óptica, que são as leis da física que estudam e explicam como que a luz se propaga no nosso meio, desde o ar até dentro das óticas e dos equipamentos de imagem, como as fibras ópticas. Para que vocês possam entender um pouco mais como que funciona o endoscópio em relação à óptica, a gente precisa entender como que esse endoscópio foi desenhado. Então, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que o endoscópio ele é cortado e o que vai dar a angulação do endoscópio é esse corte no metal, porque a nossa lente vai estar faceada. E nesse outro furo que nós temos aqui mais posterior, a gente tem o canal de trabalho. Então vamos lá. Imaginemos que o nosso endoscópio ele está cortado a 0 grau. Então veja o que vai acontecer. Aqui em vermelho a gente tem o nosso target, nosso alvo, ou seja, é o local onde a gente tem que trabalhar e é o local onde a lente tem que estar virada, mostrando onde nós estamos trabalhando. Olha o que acontece aqui, a nossa pinça entra aqui, só que o que a câmera está mostrando não é o nosso alvo, não é o nosso target, portanto, a gente não consegue enxergar o local necessário onde está a patologia. Então, olha o que acontece com o endoscópio de 30 graus. Nós temos aqui, a lente, em que essa angulação é definida pelo corte do metal, mostrando o nosso target. E o que é o target? É o local onde a nossa pinça vai entrar e a gente vai estar trabalhando. Então, se a gente tiver uma hérnia de disco, a lente tem que estar mostrando para a gente a hérnia de disco, para que a nossa pinça possa ir pegando. Porém, o que acontece quando a gente muda a angulação desse endoscópio? Adaptações feitas por engenheiros que estudam esses princípios físicos de óptica encurtaram a distância entre a área de trabalho e a lente. Por quê? Porque se a gente tivesse mantido essa distância, vamos supor, de 4, 5 milímetros, o nosso ponto futuro seria muito próximo da saída do endoscópio. Isso não ia dar a possibilidade da gente trabalhar com segurança, enxergando tudo que nós estamos fazendo. E como que essa imagem, essa luz, que na verdade o que nós vemos nada mais é do que o reflexo da luz na matéria, no nosso corpo. E como que funciona o endoscópio? Então imaginemos esse endoscópio aqui, que ele tem uma angulação de 30 graus. Essa luz vai adentrar pela lente. Dentro do endoscópio tem uma outra lente colocada na angulação inversa. Então, se eu tenho 30 graus para a direita, essa lente que está dentro da ponta do endoscópio, ela tem 30 graus no sentido oposto. Para quê? Para fazer com que a luz que está entrando aqui pelo endoscópio possa andar em linha reta dentro das fibras ópticas e essa imagem ser captada pelo nosso sistema de vídeo. Bom, e eu falei para vocês que no mercado hoje existem 3 angulações de endoscópio, endoscópios de 15, de 25 e de 30 graus. Observem aqui o que acontece, Se a gente tiver um endoscópio de 15 graus, olha a angulação que a gente tem de visão. Olha a angulação do de 25 e olha a angulação do de 30 graus. E não existe hoje no mercado um prisma que faça com que a gente possa mudar essa angulação. Então o endoscópio já vem de fábrica pré-determinado pelo corte do metal em 15, 25 e 30 graus. Para vocês entenderem exatamente o que muda nessa angulação, imaginemos que nós estamos de frente para uma casa, igual aqui a gente tem na nossa foto, e que olhando, eu parado no mesmo ponto, e só rodando a minha cabeça, o que eu vou conseguir ver são pedaços diferentes da casa. Então o que é o endoscópio de 15 graus? É um endoscópio que me faz olhar assim. Se eu tiver um endoscópio de 25 graus, eu olho assim, e se eu tiver um endoscópio de 30 graus, eu estou olhando assim. Só que esse endoscópio está parado. Transportando isso para o endoscópio, imaginemos que nós estamos pelo acesso transforaminal no triângulo de segurança. O que vai acontecer com o endoscópio de 30 graus? Imaginemos que nós estamos na portinha do forame ali, tá?
O endoscópio de 30 graus ele vai dar uma visão muito boa para a gente da linha média. Em compensação, ele vai dar uma pior visão da raiz emergente. Se eu tiver um endoscópio de 25 graus, eu vou ver um pouquinho menos da linha média e vou ver um pouquinho mais da região foraminal. Agora, se eu tiver um endoscópio de 15 graus, e esse endoscópio de 15 graus ele foi desenvolvido exatamente para tratar hérnias foraminais e extraforaminais, a gente vai ter o que a gente chama de DRV, que é o Direct Root Visualization, ou seja, a gente vai estar vendo a raiz emergente de frente. Então, o endoscópio de 15 graus ele foi desenvolvido para tratar patologias extracanal. Então, não havia necessidade de uma angulação de lente que me mostrasse a linha média, porque a minha patologia para esses endoscópios está no foramen ou extraforaminal. Vocês vão ver com o passar do curso que a gente desenvolveu um método de localização das raízes durante a cirurgia através da regra da mão. Agora vamos aplicar essa regra da mão à angulação do endoscópio. Nessa primeira foto aqui, a gente tem um endoscópio de 15 graus. Observem que vocês conseguem ver o meu dedo, o meu polegar, que seria a raiz emergente, mas a gente não consegue ver o computador que eu usei para fazer essas fotos. Por quê? Porque eu não estou vendo a linha média. Quando a gente vai para 25 graus, a gente consegue ver e definir muito bem tanto o meu indicador quanto o meu polegar. E na hora que a gente vai para o endoscópio de 30 graus, que é esse endoscópio que dá essa visão mais medial, a gente consegue ver o computador simulando o ligamento longitudinal posterior. Por quê? Porque eu estou tendo uma visão mais medial. Agora indo para vídeos de cirurgia para que a gente possa entender a diferença dessa angulação. Então nesse primeiro vídeo aqui, com endoscópio de 15 graus, a gente consegue observar muito bem a raiz emergente. Então a raiz está aparecendo aqui, ó. Com a regrinha da mão a gente consegue entender isso bem bacana. E observem vocês que a gente não vê a gordura do canal pulsando. Por quê? Porque a gente está trabalhando na região foraminal e extraforaminal. A lente nos mostra a raiz emergente. Nesse segundo vídeo, a gente já consegue ver bastante da gordura pulsando. Por quê? Porque é possível, pela lente de 25 graus, a gente ter uma visão mais direta do triângulo de segurança. E quando a gente vem para esse terceiro vídeo aqui, em que mostra o endoscópio de 30 graus, a quantidade de gordura que pulsa na nossa cara é muito grande e a gente já consegue ver até a faceta, considerando que a gente está na portinha do foramen. Então, o endoscópio de 15 graus, ele vai mostrar para a gente muito a linha média. O endoscópio de 15, que é uma angulação menor, vai nos mostrar a raiz emergente. Não que a gente não consiga, com a manobra do joystick, olhar essas regiões, mas quanto mais adequada for a lente que a gente está usando para a nossa cirurgia, menor vai ser o downhand, menor vai ser a tração que a gente vai fazer na raiz e, consequentemente, a gente diminui a chance de disestesia no pós-operatório. Outro conceito muito importante relativo à óptica e ao funcionamento do endoscópio é que vocês perceberam que a lente está mais externa em relação ao canal de trabalho. Então, na verdade, o endoscópio, ou a lente do endoscópio, ele orbita ao redor da pinça. É como se eu estivesse olhando o nosso alvo, o nosso target aqui, e eu por diferentes ângulos estivesse olhando o mesmo ponto. Então, de repente, eu estou olhando para vocês de frente. Eu vejo o seu olho, vejo o seu nariz e vejo sua boca. Se eu te olhar de lado, eu vou ver a sua orelha. Se eu te olhar por trás, eu vou ver a sua nuca. Mas a todo momento eu estou olhando para vocês. Então, guardar esse conceito de que o endoscópio, ele orbita ao redor da pinça. Um tip and trick para vocês. A gente, quando fala de princípios físicos de óptica, uma das coisas que a gente tem que aprender é dar foco e dar zoom. Vai ter uma aula específica sobre isso. Mas o macete que a gente queria passar para vocês agora é o seguinte. Tudo que está no mesmo plano que você está trabalhando vai estar focado. Então, digamos, como nessa foto aqui, que eu esteja drilando a faceta. Tudo que estiver no mesmo plano vai estar focado. Tudo que não estiver focado é porque está em outro plano. E aí você, com o conhecimento anatômico que você já tem e vem adquirindo com o passar do curso, você vai saber se você tem que jogar o teu foco mais para dentro ou mais para fora. Então guardem essa frase. Tudo que está no mesmo plano vai estar focado. Observem aqui as minhas duas mãos. Elas estão no mesmo plano, certo? Vocês estão vendo que elas estão focadas, as duas mãos? Agora a minha mão direita, eu vou recuar a minha mão. Olha o que está acontecendo, vocês estão com foco na minha mão esquerda. Então lembra que eu falei para vocês que tudo que está no mesmo plano é porque está focado?
Então, de novo, ó, está no mesmo plano, está focado. Eu recuei minha mão, o meu foco está na minha mão esquerda. Então eu vou jogando agora o meu foco para a minha mão direita. E o que é jogar esse foco para a mão direita? Seria eu introduzir meu endoscópio mais. Por quê? Porque eu sei que minha mão direita está mais para dentro do que minha mão esquerda. Bom, pessoal, a gente deu uma passada sobre um assunto pesadíssimo que são princípios de física. Eu acho que todo médico acabou fazendo medicina por não gostar muito de matemática, mas a gente acha que é muito importante que a gente possa passar para vocês esses conceitos. Espero que seja de proveito para todos vocês, que vocês consigam entender um pouco mais de endoscopia e, consequentemente, executar a endoscopia de forma mais segura, de forma consciente, e que isso melhore toda a curva de aprendizado de vocês. Até a próxima semana.